Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo, aqui para mais um Juris Talk, hoje muito especial, com duas convidadas, minhas amigas, pessoas nota 10, que vão vão falar sobre um tema que eu acho que vai agregar bastante no dia a dia de vocês, advocacia, empreendedorismo e docência. Minha amiga Carol Marinho, minha amiga Mariana Siqueira. Aqui a ideia hoje, como eu já disse a vocês, é a gente fazer um trabalho, um bate-papo bem tranquilo, para que a gente possa falar sobre o dia a dia, sobre a personalidade de vocês, alguns temas que, né, podem ser mais informais. E a ideia é que a gente comece conhecendo um pouco mais de Carol Marinho e Mariana de Siqueira. Quem é Carol Marinho, quem é Mariana de Siqueira? E aí, quem começa? Quem começa? Fica à vontade, fica à vontade. Alfabética, Então vai. tá, então vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer, meu amigo, pelo convite. Estou super honrada de estar aqui, né, com esse seu público que a cada dia cresce mais. Então, poder falar assim do que a gente vem vivendo é realmente uma alegria, porque a docência me atravessa há muitos anos, a advocacia há menos anos e o empreendedorismo, eu vou lhe dizer, a vida inteira. Por mais que eu nem soubesse disso mesmo, mas a minha empreendedora, que estava aqui guardadinha dentro de algum lugar que eu não sabia, ela está todos os dias aparecendo. E a cada dia mais eu fico feliz, assim. A cada dia que a gente tem algum evento, alguma coisa que surge a empreendedora, a gente vibra, né? E a empreendedora Mariana também está tá se revelando. Então, por que eu disse que é a vida inteira, né? E eu disse que ia revelar aqui coisas que talvez as pessoas não saibam, porque quem me conhece, assim, da universidade, ou quem me conhece da época do colégio, muitas vezes não vai lembrar ou não vai saber, né, que o meu pai, por exemplo, o meu pai sempre foi comerciante, eu sou filha de comerciante, empresário, né? Hoje, enfim, ele sempre esteve nessa área, meus avós também. E uma professora, olha só, uma professora e um empresário. Então, né, tinha alguma coisa aí que ia dar. E o que eu ia dizer para você, que eu ia revelar, né, que a empreendedora estava guardadinha, que desde pequena eu sempre tive alguma coisa que me fazia querer, sei lá, vender as coisas ou querer me colocar de alguma forma para o mundo, né? E nem sabia eu que isso se chamava marketing pessoal. Então, desde criança, no colégio, eu já vendia chocolate. Eu vendia as coisas, eu achava o máximo. Meu pai me levava lá no Alecrim para comprar chocolate, bijuteria, porque eu achava legal. Queria ter o meu dinheiro para comprar o meu lanche na cantina. Perdia o dinheiro, às vezes comia os chocolates, mas eu ia aprendendo. Então, eu tive essa experiência. Tive também a experiência... Fiz 18 anos e aí eu fui iludida pelo meu pai, que dizia assim, quando você fizer 18 anos, né? Pelo menos a nossa geração foi iludida, assim, no sentido de que ele falava muito. Quando você fizer 18 anos, você vai ter independência. E eu acreditei nisso. Então, eu fiz 18 anos. No dia que eu fiz 18 anos, eu fui entregar currículos. Fui ser professora de inglês, né? Então, vem a professora, né? Empreendedora. Só que eu durante o curso de Direito, eu já tinha sido aprovada, né, no curso de Direito da UFRN, eu tive algumas experiências de empreendedorismo. Por exemplo, eu era estagiária do fórum e um dia eu comi o brigadeiro da cantina do fórum e não gostei do brigadeiro. Disse, eu sei fazer melhor. Eu consigo fazer melhor. Foi. Cheguei lá para o pessoal lá da cantina, da lanchonete, e disse, olha, eu faço brigadeiro. Eu vendo brigadeiro. Olha só, né? E a moça disse, quanto é? Eu disse, quanto é que você recebe esse brigadeiro? E ela disse, eu acho que era, sei lá, 30 centavos. Eu vendo a 28. Bem mais. Então, passei um tempo fazendo o brigadeiro do fórum. Olha, ninguém nem sabia disso. Ninguém nem sabia. Tá vendo? Essa é boa, viu, Mariana? Na época do estágio. Só que aí passou um tempo, chegaram provas, muito estágio, tinha muita coisa para fazer. Aí eu disse, não, mas eu provei o meu ponto, que eu podia fazer o que eu quisesse. Perfeito. Então, a empreendedora sempre esteve ali, né? Desde criança, desde eu brincar de vender, ou também a minha geração, a geração que, assim, era muito, eu digo, a gente era muito piolho da Globo, do SBT, aqueles programas. Admirava muito Xuxa, então eu tinha que fazer show da Xuxa. Então, de alguma forma, estava ali. A empreendedora, depois, né, a professora, ali. E aí, o curso de Direito veio, me atravessou. A advogada surge como uma advogada
empreendedora. Fantástico. Então, assim, isso é só um Não, pouquinho. A gente vai procurar saber mais dessas histórias, viu, Mariana? Essa conversa, ela precisa ser um pouco mais espizinhada, realmente. Esse detalhe do brigadeiro, né, não? É impressionante, né, realmente. Cadê esse brigadeiro aqui pra gente Mas eu provar? só queria fazer um comentário que é o seguinte, hoje nós temos uma audiência que ela transita, e a gente tem uma responsabilidade nesse sentido, ela transita do jovem ao adulto. Né? Aqueles que já se identificaram, cedo ou tarde, mas já se identificaram, que se colocam hoje essencialmente como empreendedores, e aqueles que ainda estão se identificando, estão buscando né, entender. A gente vive uma realidade hoje da juventude que tem muita confusão na cabeça, né? Muita informação e muita confusão. Sim, com certeza. O ponto que eu fico feliz de ver é exatamente isso, essa semente que existe aí desde muito tempo, né? Eu acho que o empreendedorismo, como a gente vai conversar, mas ele tem muito a ver com a parte comercial, obviamente, mas tem muito a ver com a atitude, né? Então, é sobre atitude Isso. de empreender, de executar, de fazer a diferença, né? Eu acompanho já a trajetória de vocês há bastante tempo, né? Nos conhecemos no mestrado da UFRN, há algum tempo, não vou dizer o tempo, né, mas há algum tempo, e eu vejo exatamente a atitude de vocês, sempre houve. Então, sempre houve uma atitude empreendedora. A gente tem essa associação, né, com o comércio, etc., mas é muito mais do que isso, né? Então, empreender, por exemplo, na docência, empreender num órgão público, né? E você, minha amiga? Eu queria escutar também. Eu queria escutar também. Agora, eu quero uma história também reveladora, porque se a gente tem aqui uma história reveladora, temos também. Vamos lá, vou tentar, viu? Olha, Depois eu vou dizer a minha, viu? Certo, Antes de vocês falarem, eu vou dizer a minha, tá? Quero ouvir. Eu acho que a minha percepção, assim, com relação ao empreendedorismo é bem diferente da percepção de Carol. Tanto que eu estava dizendo, meu Deus, eu vou lá para falar sobre o quê? Porque é sobre empreendedorismo, eu não sei se realmente eu carrego isso comigo desde miudinha. Né? Hoje, eu me reconheço como professora, como advogada, como empreendedora, porque temos, inclusive, CNPJ, né? Está empreendendo mesmo. Empreendendo mesmo. Mas essa questão do autoconhecimento, como alguém que está exercendo o empreendedorismo, chegou mais agora. Diferente de Carol, não vendia brigadeiro na minha infância, não sentia necessidade nenhuma de comercializar o que quer que fosse. Mas, já que é para revelar algo antigo, nas férias escolares, no prédio onde eu morava, eu brincava de escolinha. E eu era professora da escolinha das crianças do condomínio. E veja que curioso, naquele momento, se alguém me perguntasse o que eu queria ser quando crescesse, muito provavelmente eu não diria professora. Eu brincava como professora, ensinava para os meus coleguinhas durante o período de férias e eu ainda não tinha assim, a percepção de que talvez ali estivesse uma vocação e exercício, porque eu fazia isso porque eu me divertia demais. Então, desde miudinha, tive realmente esse hábito. E por que eu gostava de ser a professora da escolinha? Do condomínio nas férias? Eu acho que porque também, desde muito pequena, eu carregava comigo esse apreço pela comunicação. Eu adorava me comunicar, conversar, independente de recorte etário, de afinidade de ideias, de convergências, de divergências. Eu sou alguém muito, assim, da oralidade. Veja aqui eu falando. Da conversa. Da conversa, realmente. Cresci numa família muito heterogênea, muito diversa. E desde muito cedo, ainda que sem uma consciência sobre a importância da diversidade, ali no dia a dia, intuitivamente, eu aprendi a respeitar o diferente. Eu digo, olha, minha avó rezava o terço todos os dias. Meu avô, casado com ela, era ateu. Minha mãe, abecedista, doente de balançar a bandeira, ir para o estádio cantar. Meu pai, americano. Abecedista doente, não... Não. Sim, porque a Kênia também é americana. Meu pai é americano, né? Minha família paterna toda americana. Então, assim, eu estou dando exemplos aqui até engraçadinhos, mas tem coisas mais complexas envolvidas, assim. E aí, vendo essas distinções e que era possível amar pessoas, ainda que elas tivessem concepções de mundo muito diversas, eu acho que ali também fui me forjando como alguém que lidava com o diferente de uma forma muito natural. Tanto que, para mim, hoje, que trabalho com diversidade, não é um esforço. Ai, meu Deus, que coisa difícil aprender a trabalhar com diversidade. Não, sempre fez parte da minha existência. Lógico que hoje eu sou uma pessoa melhor letrada nessa perspectiva, com formação, com leitura. E aí não é mais só da ordem da intuição. É algo da técnica e da ciência. E isso, perceber o diferente como algo importante, genuíno, que merece respeito, eu acho que fez de mim também alguém que se incomodava demais desde miudinha
com injustiças. Mesmo muito pequena, eu ia lá tentar reverter aquela injustiça. Então, sei lá, se eu visse na rua um moço batendo num cachorro, pequena, eu ia lá reclamar. Né? E às vezes eu era chamada a atenção por isso. Ali já era meio que uma advogada, eu acho, não claro, é? Com certeza. Então, enfim, eu penso, e você falava sobre essas percepções, né, das vocações, a partir da resposta que Carol deu, eu penso que hoje, na maturidade, com o processo de autoconhecimento que eu conquistei e que eu busco ali alimentar, eu olho para trás e reconheço esses pontos como pontos relevantes na minha trajetória. Eles me fizeram ser quem eu sou. Mas talvez, quando eu estivesse na graduação, e me parece que essa é a faixa etária de muita gente que ele escuta, ali eu não tinha essa percepção tal qual eu a verbalizo agora, entende? Então, também acho que essa maturidade permite olhar, e se você busca, né, esse processo de autoconhecimento, porque se você está ali só vivendo sem refletir sobre a sua existência diante do mundo, acho que talvez isso não aconteça. Mas esse processo de buscar mesmo o autoconhecimento, que é uma inquietude, acho que minha, nossa, né, amiga, a gente compartilha muito isso, me fez ter essa percepção, sabe, da menina ali, olha, como é que pode eu não perceber que eu ia ser professora, eu dava aula na escolinha, nas férias, no condomínio, como uma brincadeira, né? Atitude, né? Atitude é uma palavra que a gente usa muito no empreendedorismo. Então, assim, eu acho que as temáticas, né, que a gente trabalha hoje numa maturidade, seja intuitiva, seja científica, seja, enfim, qualquer espécie, a gente tem hoje, a gente é colocado dentro de uma perspectiva de releitura, né? Então, a minha experiência enquanto criança, adolescente, eu disse o seguinte, eu percebi uma dor, né? Eu talvez tenha idealizado primeiro o Uber, eu percebi uma dor com 16 para 17 anos, meu pai tinha uma besta escolar, um carro de transporte, e aí eu resolvi fazer uma empresa chamada Transpassion. O nome da empresa era esse, Transpassion. Então tem nome e tudo. E ela era responsável por pegar as pessoas pós-balada, para não dirigirem. Menino, existia esse negócio. Imagina, com 17 anos, exatamente. Aí, tentei, você era baladeiro? E viveu essa dor? Não, você percebeu a dor do outro? Eu percebi a dor do outro. Então, eu lembro que eu fui a alguns restaurantes, alguns locais e tal, e o pessoal... Gostei da ideia, porque realmente a gente tem uma festa aqui e tal, e aí você pode pegar o pessoal. Não deu certo. Acho que não era época histórica. Não tinha tecnologia, se eu soubesse, não tinha nada. Teria mas, ido para assim, mais alguns cantos. Minha mãe teria deixado eu ir para algum canto. Talvez eu não tivesse a ideia exatamente do que era um negócio. Não tinha... a gente vivia uma época do empreendedorismo que, né, eu lembro, já tinha essa vocação, que não era matéria, não era tema, não era dito, né? Então, o empreendedorismo é algo, talvez, de uns 10, 15 anos para cá, que a gente começa a falar de empreendedorismo, como a gente vem falando também de diversidade, uma coisa que sempre existiu, sempre foi presente, né? A nossa origem social é uma origem diversa, mas nunca foi uma temática como é hoje. Na agenda de debate, no dia a dia. Até na família mesmo, né? Ou seja, era muito natural, né? Assim, por exemplo, meu avô era negro e índio, minha avó era descendente de português, então casaram-se lá e era um negócio, não era uma coisa que tivesse na pauta. E hoje a gente sabe que tem uma pauta, tem uma discussão, tem um ponto científico, tem várias discussões. Enfim, eu acho que é um ponto bacana essa validação. Nós socializamos aqui 3 experiências diferentes, a escolinha, o brigadeiro e o Transpassion aqui, né? Mas eu queria falar um pouco mais também da academia, da docência, né? A gente teve um ponto ali em comum, mas eu queria que vocês comentassem, até fazendo essa correlação mesmo. A gente viveu uma graduação, eu já tinha uma experiência, meu pai era um empreendedor, então eu reconhecia como empreendedor, advogado e empreendedor, muita luta, muita coisa que já existia naquela época, mas não tinha o título, o rótulo de empreendedor, né? Então já tinha esse DNA, já era um fruto próximo da árvore, né? Mas na graduação não via isso, a gente não tinha essas discussões, né? Era muito técnico, muito específico. Como é que vocês viveram essa graduação e depois a pós-graduação? Conta um pouquinho da história de vocês de graduação e pós-graduação. Pode começar. Bem, a minha graduação foi uma graduação, acho importante dizer, precarizada, porque veio num contexto histórico da universidade assim, muito sofrida, com poucos professores. Então, a gente começava um semestre e não sabia quem ia ensinar para a gente, o que para o estudante de agora é tipo meio que inimaginável, assim. Por que eu digo isso? Porque era uma universidade, no curso de Direito especificamente, muito pautada no ensino. Não tínhamos, como temos hoje, pesquisa e extensão.
Então, ela expandia menos, vamos dizer assim, os horizontes. E ela formava, majoritariamente, os graduandos para o foco do concurso público, pelo menos é a minha percepção. Se você perguntasse em sala de aula naquele período, quem quer concurso, todo mundo levantaria a mão. Era como se fosse o caminho único possível. E eu fiz direito porque eu era muito preocupada com as injustiças. E eu ainda sou, viu, minha gente? Ainda sou. Porque o verbo foi era, né? Então, ainda sou. Queria transformar Será que nós temos uma Mariana que foi abduzida dentro da perspectiva da advocacia? Para ainda sou. Eu vejo a advocacia como um instrumento mesmo de proteção dos direitos violados nos casos concretos. Isso é muito bonito, né, amiga? A gente celebra e se emociona, assim, protegendo as vidas das pessoas, dos direitos. Então, enfim, ali o ponto realmente direcionador, assim, das formações era muito a questão do concurso, e eu fiz direito, era isso que eu estava dizendo, né? Por ser uma pessoa muito preocupada com injustiça. Quando eu fiz a inscrição no vestibular, tinha um caderninho. E eu lá, no último dia, minha gente, de inscrição, eu lá com o meu caderninho. Porque outra coisa que eu não mencionei é que eu entendo o meu raciocínio como interdisciplinar. Então, eu queria fazer matemática, eu queria arquitetura, jornalismo, direito, medicina. Eu tinha muitas dúvidas, resumindo, e poucas certezas. E o que me fez marcar o X no direito foi essa questão com a transformação do mundo, olhando ali, muito ingênua ainda, né, uma menina. Olhando ali, eu pensei, acho que é aqui o caminho que me permitirá trabalhar, pelo menos diretamente, né, com a ideia de justiça. E na graduação, nos primeiros anos, eu fiquei tão frustrada, não sei se quem nos escuta passou por isso. Talvez quem fez direito por essa motivação tenha passado também. Porque eu via que a teoria era bem bonita, e a prática era outra coisa. E isso era verbalizado até como uma brincadeira. O direito da teoria na prática é outro. KKKK. E eu, meu Deus do céu, como assim? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu li bem, menino, o que é que eu estou fazendo aqui? Uma coisa muito contraditória para mim. Eu pensei em desistir do curso. Pensei em desistir. Eu digo, vou fazer medicina. Pelo menos a pessoa está doente, você bota lá um remédio. Tá resolvido. Ela vai ficar boa. É um negócio mais concreto, né? Menos abstrato. Passando no corredor, uma aluna disse, ei, Mariana, porque a gente voltava de ônibus em conjunto. Você já vai agora? Eu digo, vou. Fique aqui, que professor Fabiano, que hoje é nosso colega, vai fazer uma reunião. Eu digo, uma reunião, a hora dessa, na hora de ir embora, é sobre o quê? Um grupo de pesquisa científica. Que danado é um grupo de pesquisa científica? E a moça me respondeu, né? Não sei não, mas fique aí. Eu digo, tá, vou ficar. Aí eu brinco e digo, é a primeira história de Mariana, vai com as outras, que começou a dar certo. Eu tenho várias historinhas assim, que aparentemente um acaso me levou por um caminho que depois se tornou muito determinante na minha existência na vida adulta. Participei da reunião, achei massa. O projeto de pesquisa era sobre o federalismo na jurisprudência do Supremo. Sabia nem o que era federalismo, tampouco a jurisprudência do Supremo, porque eu estava no começo do curso, mas foi tão bonito o que foi dito que eu fiquei. Fiz parte do grupo, pesquisei, apresentei trabalho. E eu não gostava de comunicação, quando era miudinha, eu não gostava de me expressar, de ser professora na escolinha das férias. Ali eu me encontrei. E não desisti do curso por conta da pesquisa. Que maravilha. E aí foi um caminho natural. Ir para outros grupos mais profissionais que pagavam uma bolsa, olha que riqueza. Já era eu estudante, nível 2. ganhava R$400, 450. E era um valor altíssimo naquela época, assim, era muito bacana. Fui nesse caminho. Naquela época era maior, era o que pagava mais, que era o PRH. Fui nesse caminho, aí foi natural fazer o mestrado, o doutorado e perceber, aí sim, com consciência, que eu queria ser professora. Professora. Exatamente. Que maravilha. Mas aí você conecta, a gente se conecta antes ou depois lá do mestrado? Vocês se conectam antes ou depois? No PRH. A gente se conecta no PRH. A gente era da mesma turma. Você também teve esse dilema. Eu acho bacana que eu tô com uma filha com 15 anos de idade e ela tá sempre questionando os dilemas. Eu entrevistei a Elô Papa aqui, ela também falou do dilema dela. Que o pai queria que ela fizesse medicina, ela não queria fazer medicina, optou pelo direito. Eu tive o dilema também, porque eu queria fazer medicina veterinária, fui para medicina, depois para engenharia, depois para o direito. Então, você imagina a loucura que é um jovem escolher a sua profissão com 17 para 18 anos. É muito doido isso. Mas a gente acaba se encontrando depois. E como é que foi a história, Carol? Pois é, eu ouvindo aqui Mari e me identificando. É engraçado, né? Porque todos os dias a gente se fala e todo dia a gente tem coisa nova para falar uma com a outra, para descobrir uma da outra. E eu associo também essa parte do concurso público, antes de começar, né, a falar um pouco sobre mim, que você falou,
porque eu acho que a geração... Hoje se fala muito, né, nas gerações X, Y, Z, enfim. Eu acredito que a geração anterior, que era a geração dos meus pais, eles estavam preocupados com a estabilidade. Então, por isso, não se falava tanto em empreendedorismo. Por mais que meu pai, seu pai também, né, era empreendedor, meu pai sempre gostou muito dessa parte de empreendedorismo. Mas, para mim, ele queria a estabilidade. Ele pensava, não, minha filha... Esse é o melhor porque eu você, acho né? que ele foi, né? Na geração anterior, se formar e ter um emprego era o que era o ápice. E ter uma família. Então, era tipo, né? O caderninho, o check. Hoje a gente não está assim, nem a nossa geração, que é essa geração, vou dizer, uma geração intermediária, que está entre a X e a Z, né? A gente é a Y, né? Acho que a gente é millennial, né? Então, a gente letrinhas todas das gerações. X, Y, Z, H, alfa, tem já... E a nossa geração, ela está assim, entre o empreendedorismo e a estabilidade. Então, o nosso curso de Direito, realmente, né, sou da mesma época que Mari, a gente não era da mesma turma, mas foi um curso muito precarizado mesmo, pelo que a gente esperava da universidade, eu acho. Eu não sei nem se a gente esperava, para falar a verdade. Eu me lembro que, quando eu decidi fazer Direito, foi porque, né, eu pensava muito eu já gostava, né, do negócio que eu falei, que era a comunicação, mas eu acho que eu gostava, assim... do marketing, da comunicação, assim, sei lá, para outros universos, talvez. Talvez eu até brinco com os alunos que eu falo que eu tô lá dando aula porque eu não tô na Broadway. Eu já era outra, né? Eu acho que eu gostava mais eu gostava muito de arte. Ela gosta ainda a gente tinha grupo de teatro no prédio, a gente fazia peças de teatro, eu me apresentava. Ela está começando a validar uma teoria que eu tenho, que é o seguinte, eu já, depois de a gente fechar o ciclo, né, de mestrado, doutorado, sim. eu tô começando a desconfiar se direito realmente é ciência ou se é arte. É verdade. Começo dá a ter essa desconfiança. Pois Ele é mais de duas artistas, né? Direito, então, se aproximava da arte. E assim, tem muitos artistas que são formados em Direito, né? Sim. Então, esse foi também um argumento do meu pai, quando eu dizia que ia fazer. Não, pai, eu quero fazer artes cênicas, eu quero fazer jornalismo. E assim, eu escutava muito o que meu pai dizia, né? Minha mãe estava ali... Minha filha, o que você quiser. E meu pai, não, o que você quiser, mas vamos ver aqui. Ficava ali, né, me munindo. Tinha uma coisa chamada Guia do Estudante na época, que a gente fala, né? Então, para escolher o direito, eu acho que não foi natural, mas foi parecido. Até porque eu fui fazer também o processo seletivo para Relações Internacionais, na época, na UNB. Eu fiz o primeiro e o segundo ano, tinha o processo seletivo. Que bacana. E aí, no terceiro ano, que eu já estava passando, assim, coincidiu a prova de lá com a daqui. E eu disse, não, vou fazer a daqui, né? Foi na mesma época, o vestibular daqui com a da UNB. Né? Ainda bem que eu passei logo aqui. Poderia até fazer depois, né? Relações internacionais. Mas acabou que eu não quis relação internacional. Eu queria o direito, mas eu também me frustrei. Também quase desisti. Achava que não tinha nada a ver comigo. Eu, pelo contrário, eu já achei que o direito era muito fechado, muito encaretado. Eu pensava em fazer filosofia. Eu dizia em casa que ia fazer ou filosofia, ou história, ou até biologia. Pensei em fazer. Porque eu queria sair dali da sala de aula. Você vê, né? Interessante, né? Como tem realmente essa caixinha tradicional, né? Que a gente coloca... Que é importante a gente ter o conhecimento técnico, né? Sim, com certeza. Mas tem muito essa limitação que às vezes tem, né? Do direito, da tradição que existe, né? Das universidades. Eu acho que é um pouco inevitável, porque se a gente pensar que o direito forma pessoas para que elas laborem em espaços de poder muito rebuscados e solenes, verdade. Então eu acho que ele não perderá, não perderá essa coisa, assim. Mas ele não é só isso, ele é isso também, né? Ele é isso também. Aí vocês entram ali, a gente se encontra no mestrado, depois a gente faz um concurso muito próximo, a gente faz um concurso muito próximo. Todo mundo começa a dar aula, né? E aí essa jornada, como é que foi? Também teve o doutorado, eu quero saber, o doutorado de vocês. Tem umas loucuras aqui que eu conheço de bastidores. Olha, essa jornada, eu queria fechar essa jornada para a gente entrar na advocacia por paixão. Devo deixar esse ponto aqui, que temos aqui uma injustiça, uma defesa. Você já percebeu aí, assim, que nós duas temos perfis diferentes, personalidades, mas que nos encontramos ali em algum. E, Mari,
tenta, né, não se encontra no curso e se encontra em razão da pesquisa com o professor Fabiano, que está sendo lembrado aqui. Aham. E eu também, porque ali era um momento eu acho que assim, tinha tanta coisa aqui dentro que queria ser exposta com relação às injustiças também, que o professor Fabiano, nos dava essa oportunidade. Maravilha. Eu também fui para o quem grupo de orientava, pesquisa. né? Era. Assim, era o único professor, pesquisa voluntária. Isso. Eu até A falei, gente- não tinha pesquisa e extensão, tinha essa. Tinha essa. Eu digo que, eu sempre digo nos espaços, quando eu estou, né, com o Fabiano, quando eu não estou, que ele foi muito responsável até pela docência, por nos incentivar a ir por esse caminho, porque eu não é um tinha. professor diferenciado, né? Demais. E naquela Né? época, tinha um grupo no Orkut, né? Pra quem é dessa época. Eita, do Agora, Orkut, do Google. começou Era a um- ser... não sei nem se era, não, era uma comunidade no Orkut que se chamava comunidade. Desorientandos de Fabiano. Porque as orientações, ele tinha tantos orientandos, eu acho que ele tinha 40 orientandos, só ele, né, praticamente Só orientado. ele foi Que importante as na orientações eram itinerantes. Eu dizia, vamos para mais uma orientação itinerante, era no corredor. Meu Deus. E aí me formo, né? Vou para o mestrado, a gente se encontra, eu ali ainda meio... E aí, é isso, fazemos o concurso, né? Somos filhas do Reúne, que verdade. Sim. abriu vaga na universidade, e a gente meio assim, vamos ou não vamos? Vamos, fizemos o mestrado, passamos, estava já uma parte de mim realizada. Eu sabia que uma parte, mas eu sabia, mesmo que naquele momento, assim, do ponto de vista pessoal, eu não pudesse me dedicar tanto a outra parte profissional, eu sabia que tinha uma parte ainda pululando de, assim, de energia dentro que precisava focar em outra coisa. Então, fiz o mestrado, docência. Depois de um tempo na docência ali, pedi a dedicação exclusiva dentro da universidade e aquilo me realizava. Acho que fui para tudo que tinha disponível dentro da universidade, né? Parte administrativa, as comissões de processo administrativo disciplinar, pesquisa, extensão, tudo aquilo realizava. Mas ficava, sabe, Faltando alguma coisinha ali dentro, assim, o que é? O que é, né? E aí, vou deixar a Mari falar agora, para depois a gente falar como é que isso se conecta e como é que a gente encontra a advocacia. Não, mas antes da advocacia, realmente, eu tô com... Depois eu fiz a conta, sabe? Sim, que a para conta. nós, que para nós, 20 anos, sabe? De sala de aula. Eita. 21 anos, na realidade, 2003. E a docência é fantástica. Realmente, não tem como tirar isso da gente, né? Então, eu sou um docente apaixonado. Passei 4 anos agora licenciado por doutorado. Aí fiquei na dúvida. Quando eu voltei, eu disse, não, é isso mesmo. É isso mesmo, eu gosto disso. Mas eu queria escutar também. Eu vi, a gente passou lá. Quando a gente fez o mestrado, 2010, né? 2010, a gente... Acho que menos, 2006. Sei lá. 2006 a Eu gente sou entrou. horrível com É. datas. Eu já tinha uns realmente. 3, já tinha uns 4, 5 anos já de 2006, sala de aula. Mas, né, realmente, esse período da docência é fantástico. Como é que foi lá, mano? Então, fiz o mestrado, né? Esse caminho, né? Fiz o mestrado, já dava aula em faculdade privada. Naquela ocasião, eles aceitavam professores sem titulação de mestre e doutor, que hoje Hoje não eu acredito existe, que é né? muito, muito raro, pelo menos aqui na capital. Antes do mestrado terminar, foi publicado o edital do concurso, a gente ainda era mestranda, né? Foi publicado o edital do concurso, vamos fazer? Vamos, foi mais um, Mariana vai com as outras, porque a minha inscrição do mestrado foi Mariana vai com as outras, e a pesquisa também, porque o edital do mestrado saiu, eu ainda estava como graduanda do último período. Foi publicado no mural do corredor, né? Não tinha essa coisa assim virtual como é hoje em dia. E minhas amigas de turma de graduação disseram, Mari, saiu o edital do mestrado. Eu, o que danado é mestrado? Vejam só, minha gente, eu estudava numa graduação que não tinha, assim, uma rotina de pesquisa, à exceção daquilo que era feito pelo professor Fabiano. Então, nós não tínhamos muita noção do que era realmente um mestrado e um doutorado. Não eram conceitos usuais no curso de Direito. Em outros cursos, talvez, mas no nosso, não. Nosso não, Aí, não, é um verdade. negócio aí de pesquisar depois de formado. Foi tipo Eu acho que essa a turma da gente foi explicação. a terceira ou a quarta, se eu não me engano. Isso. E as primeiras eram de professores, Do né, que professores, precisavam exatamente. qualificar-se, assim. Eu digo, então vamos, bote meu nome aí na inscrição, vamos, Mariana, vai com as outras. Nisso, a gente correu para colar grau antecipadamente, para poder loucura. realmente, se passássemos, né, realmente cursar o mestrado. Cursei o mestrado. E aí, antes de terminar o mestrado, mais uma vez saiu um edital, esse, né, dessa vez para professor efetivo da universidade.
E as meninas que, assim como eu, passaram, minhas amigas de graduação, disseram, Mari, vamos fazer? Eu, será? Mas a gente nem terminou o mestrado. Vamos, é importante, sabe-se lá, quando sairá outro edital. Eu digo, então vamos. Mais uma vez, Mariana vai com as outras. Vamos. Como é importante também a ambiência, assim, o coletivo que está ao seu redor, porque elas me incentivavam muito. Eu até hoje tenho minhas inseguranças. E ali, naquela ocasião, talvez mais, por ser mais jovem, por passar por adversidades que eram, né, na verdade, muito mais robustas do que essas que hoje em dia eu ainda enfrento. E aí foi importante, me inscrevi, passei. E aí passei, não tinha terminado o mestrado. Corre, faz a dissertação, defende, consegui tomar posse. E aí lecionava ainda a princípio, nesse comecinho da docência, na UFRN, nas faculdades privadas, e advogava numa empresa de petróleo. Porque como eu era do PRH, que era um grupo de pesquisa sobre direito da energia, gás, petróleo, biocombustíveis, Diogo foi de lá também, enfim, vários colegas. Isso. Toda uma geração de docentes, na verdade. Veja como a pesquisa é importante para a universidade, né? A pesquisa na graduação. Então, como eu tinha essa formação técnica, eu fui trabalhar em uma empresa de petróleo e eu conciliava múltiplas atividades. Era a empresa, a docência na UFRN, docência em instituição privada. Num determinado momento, eu comecei a perceber que o meu envolvimento com a UFRN especificamente era imenso, porque essa graduação que envolvia o meu ato de ensinar era muito diferente daquela que eu vivi enquanto aluna. Eu podia fazer pesquisa e extensão, e eu não só podia como eu queria. E aí eu não estava dando conta de fazer tantas coisas simultaneamente. Eu pensei, já sei, está na hora de eu me inscrever no doutorado, tentar passar nesse negócio que diziam que era dificílimo, que era um jogo de cartas marcadas. E aí, mais uma vez, disseram, vamos se inscrever? Vamos. O não eu já tenho, não é? Não tenho essa carta marcada, não tenho a quem pedir essa vaga, porque existiam tantos boatos, assim, que hoje eu vejo que não faziam muito sentido. Talvez num passado muito distante tenham feito, tanto que repercutiram historicamente por muito tempo. Mas quando eu prestei a seleção, foi uma seleção isonômica. Ninguém tinha um padrinho dentro da instituição, né? Enfim, daquela instituição. Eu fui para outro estado. Aqui nós não tínhamos, né, um doutorado em Direito. E aí, nesse contexto específico, passei no doutorado. E aí pensei, meu Deus, e agora? Já estou com múltiplas tarefas, como danado eu vou fazer o doutorado? Era em Pernambuco, em Recife. Comecei a refletir sobre pedir DE, dedicação exclusiva, né, que é um regime que lhe impede de advogar. E naquela ocasião me pareceu que era o caminho correto, porque eu tinha esse chamado da pesquisa e extensão, tinha acabado de passar no doutorado, parecia o melhor formato possível para mim, para o meu trabalho. E eu estava mesmo nessa vibe, docência, né? Fui muito feliz por muito tempo com essa dedicação exclusiva, até que eu comecei a sentir falta de algo. E aí não sei se a gente já fala sobre... Não vou falar não, porque agora a gente vai falar um tema antes. Eu quero deixar para o final essa questão da advocacia, porque eu acho que é muito importante a gente conectar. E essa parte da advocacia eu já percebi que tá brilhando, tá muito bacana. Tá sendo lindo. Então, a gente vai deixar para o final, que a gente conecta, inclusive, com outras coisas. Mas a ideia hoje, dentro da perspectiva de docência, que eu queria escutar de vocês, é o seguinte. Hoje a gente tem uma realidade docente, né? A gente já está com um tempo de casa. Vocês já tiveram experiências, inclusive, na coordenação do curso. Sim. A gente tem hoje uma realidade docente que, em alguma medida, se conecta com a realidade fora da universidade. Então, por exemplo, você colocou muito bem que nós formamos bem, né, nossos alunos para os concursos públicos, né? Nós temos uma história bacana de juízes, promotores, analistas, etc, porque a nossa base técnica é muito forte. Mas, aí tem um ponto que eu queria falar, que era uma percepção que eu tenho e que eu defendo, de que a gente tem pouca formação empreendedora. Sim. E, de certa forma, né, uma parte do nosso alunado, né, uma parte das pessoas migra para os órgãos de poder, né, tem a vocação hoje e, obviamente, quer ter interesse, faz parte, são carreiras belíssimas, mas uma outra parte não quer. Ou não pode, até porque não tem lugar para todo mundo. Né? Então, a gente fica aqui na condição de advogado, empreendedor, empresário, investidor, de iniciativa privada de uma forma geral, olhando para essa realidade e vendo que a formação que é dada, ela pende muito para um lado. Né? Então, sim. O que é que vocês entendem e como é que vocês veem, por exemplo, essa questão da formação empreendedora? Ou seja, aquilo que
vamos imaginar assim, o mercado, a iniciativa privada, eu não falo só de capital, mas, por exemplo, a iniciativa privada hoje a gente está falando de ONGs. Né? Então, iniciativa privada a gente está falando de ONGs, apesar de estarem próximos do Estado em muitos aspectos, mas é uma iniciativa privada. Então, a iniciativa privada demanda essa formação empreendedora, essa formação de atitude. Como é que vocês veem isso na universidade? Como é que vocês veem isso fora da universidade? Enfim, comentem aí como é que vocês entendem que a formação empreendedora pode impactar o docente, o aluno, as instituições. Quer começar? Quem Pode começa? falar, Eu começo. Vamos lá, não sei nem por onde começar. Você perguntou, fez uma pergunta reflexiva, né? Isso. Se a gente tem formação empreendedora hoje. O que é que né? vocês acham, né? O que é que vocês pensam com relação a isso? Hoje né? a Como é que gente vocês... não tem, né, formação empreendedora, assim, pelo menos na realidade do nosso estado, lógico. E talvez se tivesse aqui alguém de São Paulo, essa pessoa dissesse, mas em instituição tal, tem sim, o curso é diferente, né? Então, vou falar a partir da nossa realidade. E nós não temos aqui hoje essa formação do jurista para que ele seja... Eu não vou nem usar a palavra empreendedor, eu vou usar um termo que eu acho que é um pouco mais elástico, que é facilmente passível de ser inserido tanto no setor público como privado. A gente não tem essa formação para gestão, né, para gerir gente, processos, procedimentos, resultados, para refletir sobre isso. Porque gestão tem a ver com o negócio privado, mas tem a ver também com o setor público. Isso. Você passou como magistrado, você tem o pessoal da secretaria, você tem servidores que trabalham com você. E eu já ouvi de diversos colegas, independente de serem juízes, promotores, advogados, professores, enfim, que quando foram para o mercado de trabalho, mesmo quem estava em cargo público, enfim, e quem está no setor privado, acho que mais ainda, a percepção de que, e agora? Como assim? Quer dizer que eu tenho que pensar nesses processos em arquivo, em sistema, em planejamento, em reunião, enfim, que é a parte realmente de gestão. Então, eu acho que na vida adulta, dentro do mercado de trabalho, seja ele público ou privado, faz falta. Eu não sei se os cursos de universidades públicas devem realmente guinar para inserirem nos seus projetos pedagógicos como uma formação central essa parte do empreendedorismo. Eu acho que, pensando em universidade pública, ela tem que formar para multiplicidade de possibilidades. Não só para concurso, não só para empreendedorismo, um pouquinho de cada coisa, e oferecer, sim, múltiplas disciplinas que não sejam obrigatórias, mas que permitam a quem deseja cursar cada uma delas se aperfeiçoar. Por que não? Uma disciplina sobre gestão no setor público, no setor privado, eu acho que é muito importante, assim. Hoje, eu sinto falta, mas muito antes do hoje, que já que a gente vai falar, né, sobre a coisa do empreendedorismo da advocacia, como professora mesmo. Quando eu fui, pela primeira vez, assumir um cargo de gestão, porque eu já fui vice-coordenadora, chefe de departamento, vice-chefe, eu fiquei, peraí, não é saber lidar com pessoas. Gente, é difícil. Por mais que eu tenha dito que eu sou uma pessoa que desde miudinha tinha ali a lida com a diversidade, que hoje tenho técnica, soft skill e hard skill sobre isso, eu acho que eu tenho soft skill também com sobre certeza. Isso. Mas é difícil, sabe? O ser humano é complexo, assim. Então, desde algo macro, como lidar com as pessoas que você gerencia, administra, que você coordena, e os processos mesmo, sabe? Tudo isso eu acho muito complexo. Então, eu senti a dor. Meu Deus, e agora? Aí lá fui eu, sozinha, pesquisar, ler, intuitivamente pensar em estratégias, né? A gente tem, dando eco, eu concordo. O dilema, talvez, na minha visão, seja o quanto isso deve ser ponderado. Hoje a gente está numa situação em que isso é razoavelmente ignorado, né? Então... Tem até um preconceito, eu diria. Isso. Ou um conceito, assim. Porque eu, por exemplo, aqui, vou até abrir meu coração, pode ser um preconceito meu, depois vocês botem aí nos comentários se tiver esse espaço. Tem esse espaço para o pessoal comentar? Eu fico pensando, assim, eu me preocupo um pouco também com essa expansão da expressão empreendedor. Todo mundo vai ser um empreendedor. Fico com medo, às vezes, do mau uso também. Sim, né? Com Tipo, certeza. O motoqueiro do Uber, o empreendedor desse... Às vezes ele, né, enfim, não dá pra gente abrir o parêntese aqui e aprofundar nesse tema, mas eu me incomodo um pouco também. Eu acho que tem tanto conceitos vindos de uma história social de uso dessa expressão e das consequências a partir desse uso, como também na perspectiva acadêmica, um preconceito, além do conceito, né? Sim, com certeza. Existe, na realidade, uma percepção, a sensação que eu tenho é que existe uma percepção de que não é algo que a ciência, né, que a academia possa absorver. Sim. Isso é algo do mercado. Sim, academia, mercado, as dicotomias. Isso não é uma coisa da academia, isso não é ciência. E no final, aí a gente tem um ponto que eu concordo com você também, no sentido de dizer assim, isso também não pode ser religião.
Hoje tem muitas pessoas usando empreendedorismo como religião. Não. Tudo é empreendedorismo. Tudo é empreendedorismo. Não. Eu sei. Como eu disse, eu gosto muito da comunicação não violenta. Mas, em determinadas situações, a comunicação tem que ser violenta. Então, há situações em que você tem que usar o empreendedorismo, há outras que não faz nem sentido. Não tem. Por exemplo, se a gente vai falar de reflexões científicas, ou reflexões acadêmicas, ou de lógica, por exemplo, de análise de problemas de uma forma geral científica. A gente não pode estar colocando meta, colocando não sei o quê. Você tem que deixar a pessoa, por exemplo, pesquisar, refletir, parar, analisar, reanalisar, aprofundar, não sei o quê. E não casa com o empreendedorismo isso, por exemplo. Então, algumas pesquisas, por exemplo, não podem ser pesquisas empreendedoras. Você tem que deixar a pessoa pesquisar. Olha, deixa eu falar, pesquise. Então, a gente está na academia, eu não consigo ver essa dicotomia. Mas eu sei que tem. E essa questão também da religião. Ou seja, de tudo, né? Sem empreendedorismo. Não. Então, realmente achar o meio termo é interessante. Mas, Carol, aí como é que a gente vê essa questão da formação? Olha, realmente eu fiquei já que aqui pensando. Temos uma pessoa mais empreendedora que vendeu brigadeiro agora. Olha aí, empreendedor. Carol, brigadeiro, viu? Eu quero um brigadeiro hoje. Meu Deus, me comprometi aqui, né? O Agora brigadeiro, tá hoje em dia eu queimo brigadeiro. Exatamente. Não, hoje em dia minha filha tem uma filha adolescente que diz, não, você não sabe fazer brigadeiro. Seu brigadeiro é péssimo. Aí o brigadeiro dela que é bom. Que é bom, exatamente. Então, temos uma tradição familiar, né? Brigadeiro, sabe? Então, eu concordo com Mari que a gente não tem uma educação jurídica voltada para a multiplicidade, né? Ela é muito voltada para um lado, como você falou, né? Pende para um lado. E isso a gente viu muito quando a gente foi mudar o nosso projeto pedagógico do curso de Direito da universidade, né? Da UFRN. Então, houve essa dificuldade, até porque os próprios colegas que estão ali na academia têm uma dificuldade de enxergar a importância da gente abrir para novos temas. É como se empreendedorismo não pudesse ser também um eixo, né? E foi isso, essa foi uma discussão que a gente teve, porque dentro dos objetivos do curso, a gente tem que ter, dentro das diretrizes do MEC, uma formação humana voltada, né, para a proteção de direitos, voltada hoje muito para consolidação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, hoje muito voltado para uma perspectiva internacional de governança corporativa. Então, a gente tem esses conceitos aí que vão sendo aplicados, mas a gente não tem eles no curso de Direito, porque eles poderiam ser, né, ser vertidos em soft skills também, em mostrar para os alunos como gerenciar crises, né? Aí vem até a parte que você gosta, que é a parte da resolução consensual de conflitos. Então, eu penso que a gente foca muito, e aí tem tudo a ver, né, com a dogmática jurídica, foca muito na técnica, na tal da hard skill, né, como é que a gente chama de conceito duro, né? A habilidade dura, né? A habilidade... E a gente não foca nessa capacidade das pessoas gerenciarem crises. Então, por exemplo, quando você faz um julgamento simulado na sala de aula, você não está fazendo só para que ele demonstre a técnica. É para que ele saiba lidar com o conflito do grupo, o colega que tem um pensamento divergente, como é que eles vão colocar aquilo de criatividade para mostrar, para, às vezes, vender, né? Digamos assim, vender, que eu digo, vender o peixe, quando eu boto julgamento simulado, eu coloco para a turma decidir quem venceu o debate. Decidir quem venceu o debate não é só sobre a técnica. É verdade. É sobre também quem ali está conseguindo trazer, né, o convencimento. Toda uma habilidade que às vezes passa, né? Você falou... Isso. A própria lógica, né? Hoje, né, da academia, a gente está aqui falando, vocês já usaram, eu vou usar também, soft skills, hard skills. Você já tem um pouco do ambiente empreendedor, porque no final é imaginar o seguinte, a gente vai estar formando pessoas para ou o mercado ou para o setor público, mas que precisam de ferramentas. Eu acho que é o grande X. A formação ela é um processo de entrega de ferramentas para que a pessoa possa desempenhar bem aquela função. Sim. Então, se eu tenho no mercado ou no setor público, por exemplo, uma demanda de gestão, ou na minha vida particular, eu costumo dizer, por exemplo, uma das temáticas que eu sofro diariamente, e vocês sofrem também, que eu sei que vocês são advogadas hoje de dia a dia, que é a gestão de tempo.
Ave Isso, Maria. com certeza. Então você não tem uma aula, por exemplo, para falar sobre isso. Outra, ética. Ética. Você tem eu tenho empreendedorismo, eu sou empresário, não sei o quê. Qual é o componente ético que a gente tem que ter nesse meio? Né? Então, a parte, por exemplo, você falou de governança. Governança né? corporativa. Governança Que corporativa. danado é isso, que né? danado Eles é isso. saem Aí do- entra em outras pautas. Isso. E aí vai. Então, assim, há um ferramental que, óbvio, a gente não pode ignorar. O núcleo duro, né? Que a gente precisa Sim, saber. lógico, A dogmática, toda... Não, Fazer um passeio ali nas disciplinas, direito civil, Sim, direito sim. constitucional, etc. Mas a gente toma todo o espaço e diz assim, pronto, agora você está formado, você detém, às vezes, né, como se diz, né? Você detém 10% do que o mercado vai lhe exigir. Aí o cara diz, hoje eu passei 5 anos no curso para me dar 10% do que eu vou precisar, os outros 90% estão onde? Não, aí te vira, viver, né? te vira, vai atrás aí de um curso, vai... Aí o que é que acontece muitas vezes? Aí eu me revolta isso, porque a gente lá, com a capacidade que a universidade tem, com a ética que nós professores temos, com o compromisso que a gente tem, a gente está perdendo, às vezes até para charlatões. Porque aí o cara diz, eu sei fazer isso. Aí o cara diz, poxa, eu preciso. Então, quem é que está fazendo? Fulano, que levantou o dedo, nunca deu uma aula, mas ele disse que sabe. Então, eu vou lá fazer com ele. Exatamente. Então, a gente acaba perdendo também essa conexão, né? Mas é isso. Eu acho que vocês duas representam bem essa lógica. Mas aí eu fiquei agora, vamos entrar no ponto clímax, né? Sim, meu Deus. Essa questão da advocacia, o que é que Sim. arrebatou, né? A professora da escolinha que não gostava de injustiça. E olha, o advogado então agora, como é que você vê isso, Mari? Como é que foi esse Rapaz. processo? Veja só, né? Eu comentei que desde muito cedo eu gostava da comunicação, da oralidade. Eu acho que a advocacia tem muito disso, né? Você comunica a um terceiro, imparcial, não impedido, fatos e violações de direitos para que ele decida sobre aquele caso, né? Então, tem muito de comunicação escrita, verbal, enfim. Acho que até não verbal, né? De todas as formas possíveis e imagináveis. E na graduação, eu criei, assim, realmente, não sei se a palavra é pertença, admiração, vontade de ser advogada. Só que o que é que acontece? Assim, eu vinha de uma família bem simples, que não tinha uma vocação empreendedora, porque talvez se fosse simples, mas com vocação empreendedora, eu tivesse mais encorajamento, menos insegurança. Então, era uma família simples, que não tinha, assim, muito de empreendedorismo na sua rotina, no seu dia a dia. E os meus pais, principalmente a minha mãe, falava muito assim, minha filha, você tem que logo se formar, ter um trabalho para ter sua independência. Ela não tinha dentro dela, propriamente, letramento feminista, mas, de certa forma, ela já se preocupava com a minha autonomia enquanto mulher, porque ela, como mulher que veio de uma origem mega humilde, tinha profundo conhecimento das dores que ela percorreu, né? Para chegar onde ela chegou, né? E aí eu tinha muito isso, assim, não, tenho que me organizar, ter um trabalho. Então, assim, eu tinha muita vontade de advogar, mas eu não tinha uma estrutura que me permitisse. Com as minhas amigas, aquelas que disseram, vamos se inscrever no mestrado? Vai, Mari, vai, Mari. A gente ainda disse, vamos montar uma sociedade? Fizemos cartõezinhos, minha gente, uns cartõezinhos, imprimimos. Todo mundo fica louco. Fomos procurar sala, porque não tinha, viu, minha gente? Rede social, nada não era disso, assim, não. É outra realidade. A gente foi procurar sala para alocar e dividir, mas o custo era alto e nós não tínhamos uma renda fixa e eu não tinha quem pedir. E não tinha como fazer um empréstimo, entende? Então, eu e as meninas, assim, conversando, a gente, não, eu acho que esse sonho a gente vai ter que adiar. E aí eu adiei. Adiei por um tempo, não tive... Só um parênteses, como faltou a formação empreendedora, né? Porque se tivesse uma base mínima de empreendedorismo, de o que é, como é que funciona uma empresa, como é que eu posso fazer os primeiros passos, será que eu preciso realmente ter locar uma sala? Naquele tempo era muito forte isso da locação. Mas claro, mas aí veja como conecta, lógico, né? Aí você, o sonho, deixa ele de lado. O sonho eu deixei ele de lado e eu não tive o meu próprio escritório. E, a princípio, fui para o setor jurídico, como eu disse, de empresa de petróleo. Passei por duas, uma de exploração e produção, outra de distribuição. E amava aquilo. Só que, como eu lhe disse, num certo momento ficou exaustivo. Eu dava aula em Natal, fazia o doutorado em Recife, que eu não me afastei, não tinha esse direito na normativa, porque eu estava em estágio probatório, né?
tinha aulas particulares, em instituições particulares, aula na universidade. Então, assim, Só ou vivia, né? Só vivia, né? morava dentro do carro, né? Tipo assim, eu morava dentro do carro. Então, eu acho que, naquela ocasião, desprender-me não foi doloroso, desprender-me da Sim. advocacia. Porque ainda não era a advocacia Não que eu era. sonhava. Eu queria ter o meu escritório, com o nominho na parede, né, minha gente? Assim, a gente não sonha um pouco com isso, ter o nome na parede. Então, o tempo passou e, no momento, realmente, que eu tinha mais condições de fazer isso, porque já tem... Isso é importante dizer também para quem é mulher com filhos, né? A gente tem uma renda fixa, que é essa que vem, Sim. né, do nosso trabalho docente. Isso é um pontinho de facilitador dentre tantos Sim. outros que convergiram para que, não, realmente agora dá certo. Porque fazer transição de carreira na maturidade é uma transição parcial. Olha que eu nem joguei tudo para cima e mudei 100%. Não. Dá medo, dá Dá, insegurança. Olha, são meses você moendo o moinho da conversa dentro de casa. Aí a gente... Até que ninguém mais aguenta. Vai logo, Vá, menina. vá, Vai vá, logo vá, que vá, ninguém vá. aguenta mais essa conversa. Não deixou, não Então, desistiu, né? então, assim, eu sempre quis. É que se eu idealizava o que eu queria ser já na graduação, quando eu crescesse, era professora e advogada, assim, que hoje realmente eu me Lindo. sinto plena. Estou fazendo as coisas que eu mais gosto, sabe? Vou Ainda dizer só uma descobrindo coisa, outras. Vocês duas na advocacia, a advocacia agradece, viu? Porque Ah, são que bom. duas realmente profissionais diferenciadas. E, de fato, essa transição, eu queria citar a Carol também, como é difícil na vida, né? Qualquer Difícil transição. demais. E eu acompanhei um pouquinho de perto, então eu estava por ali, eu vi a Vi, dificuldade, as sim. conversas, mesmo sendo uma transição com ser espacial, né? Parcial. Mas comenta aí Isso, como é que foi também é. a saída Pois pra é. advocacia. A minha Quem já foi que disse, vamos, agora vai? Vou dizer agora porque é o seguinte. Porque Mari, desde o mestrado, eu via muito Mariana como realmente aquela pessoa que defendia os direitos, ela sempre muito assertiva, né? Ela já tinha essa eloquência, assim, desde conhece, criança. Desde criança. E a gente era do mesmo grupo de pesquisa, do PRH, lá de Direito do Petróleo, né? E nós terminamos o mestrado, por mais que a gente tenha ido para a docência, mas a gente teve um caminho um pouco diferente. Mari foi para a advocacia, e ela já se via como advogada, e eu fui assessorar no judiciário. Eu achava que aquilo que faltava, que eu falei, né, era algo estável. Olha só a empreendedora como ficou ali guardadinha, né? Eu fazia, mas eu tenho muita energia, eu tenho que fazer, né? Essa caixinha Então não dá. eu Vou vender fiquei... um brigadeiro aqui Exato, também. eu vou vender, exato. Então eu fiquei por um tempo lá no judiciário e assim, na minha vida pessoal, diferente da de Mari, né? Eu tive filho antes, então tinha toda essa questão, assim, de que a dedicação exclusiva, por um tempo, ela abraça também a mãe. Por quê? Porque você tem horários mais flexíveis. Então, naquele momento, eu não pensava em, né? A DE foi muito importante, até para eu saber depois o que é que eu iria fazer. Eu acho que hoje, para quem é jovem, né, assim, quem está terminando a graduação, e se planejar e saber que existem, né, essas questões relacionadas à maternidade, eu digo até maternidade, enfim, quem tem filho pequeno, né, eu acho que é importante também ter essa percepção que a gente tem. Horário de pegar a menina em escola, essas coisas, elas têm que ser ponderadas também quando a gente eu faz. acho que no final também se coloca muito essa ideia do empreendedorismo como uma aventura. E eu acho que é uma associação equivocada. Vocês Também. foram planejaram muito. Isso é muito a importante. gente planejou. João Paulo. E aí, Não tem essa ideia de tem, aventura. Tem um pouquinho, tem não. um quesinho ali de Não, incerteza, tem, não, de a segurança gente não e tal, se- mas não pode ser uma aventura. Uma dinâmica própria. Não pode ser uma aventura. não foi uma aventura. E aí eu diria o seguinte, a gente, na DE, durante a DE, foram... Mari não gosta muito de datas, mas eu gosto, né? Então, eu sei que foram 10 anos. memorizar para gostar, mas Também, eu Pois não eu- memorizo. eu também tô no seu time, Mário. Eu não consigo eu sou muito com datas, então foram 10 anos de dedicação exclusiva, né? E depois de um tempo, eu sabia que eu queria alguma coisa. Aconteceram também coisas na minha vida pessoal que me fizeram ainda perseguir mais uma missão, digamos assim, um propósito. Como é que eu vou transformar? Sim, por mais que eu tivesse ali no judiciário, mas eu tinha dentro de mim aquela coisa de transformar. Sim. Eu achava que eu ia conseguir transformar na docência, na educação, ali seria suficiente, ir no judiciário, ou até fazendo um concurso para magistratura. E eu vi que dentro ali dos gabinetes, e nada contra quem quer transformar ali, mas para mim não casava comigo. Eu não sou uma pessoa eu sou uma pessoa dinâmica. Caixinhas, né? Então,
muito... Agora foi Carol, vai com as outras, né? Muito. Então Vamos lá. Tá muito conversando com Mariana. Vê, né? Que disse que não era empreendedora, né? Que não tinha esse DNA, mas... Para ela foi um reencontro. Para ela foi um reencontro. Para mim foi um encontro. E eu tinha muitas inseguranças, porque eu dizia... será que eu vou saber? Será que eu sei advogar? Será que... E tanto Mariana quanto a nossa outra sócia, né, que atualmente está afastada, elas me encorajam. Você sabe lidar com as pessoas, você faz essa gestão ali dentro da universidade. E eu falava assim, minha gente, eu ainda estou entrando no personagem. Sabe quando o ator grava o piloto de um seriado, que ele ainda não entrou no personagem aí? Mas também quando eu entrei... Aí, agora temos... Cada vez é uma empolgação. Eu digo, sou advogada. E aí, legal. Hoje eu me encontro, estou realmente plena. Onde eu queria estar. A cada dia, a cada vez que eu protocolo um recurso, uma ação, uma petição. Pode ser uma petição ali para pedir, ou que a gente faz uma reunião ali para chegar a um acordo, ou a gente fecha um contrato, a gente capta um cliente, ou a gente nem faz nada disso, mas a gente vai conversar com o cliente fora do local do escritório, sei lá. Né? Ou pelo menos assim, só uma conversa e a gente com aquela conversa, a gente já... foi capaz de proteger algum direito, assim, de dar informação. Porque dar informação também é proteger direito. É verdade. Eu sou suspeito porque, né, já estou há um bocado de tempo na advocacia e sou apaixonado por ela. Eu acho que é uma das profissões mais bonitas. Mas eu consigo perceber, é interessante vê-las conversando, né, que existem duas facetas da advocacia. Às vezes elas se combinam, às vezes não. Sim. Mas uma faceta exatamente dessa, que não é empreendedora, que é essa chama que a gente tem muitas vezes de defender direitos. Isso não tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com justiça, que é um senso dos mais primários do ser humano. Quando você vê uma injustiça, você se revolta com relação a ela. E esse lado empreendedor também, que é de conexão, de network, de conhecer gente, de fazer negócios, de crescer, de ter time, de liderar. Exatamente. E tal. Então, assim, tem... E às vezes se comunicam, né? E é interessante que se comunique em alguma medida, claro. É difícil você ter um advogado sem um mínimo de formação empreendedora, mas não precisa necessariamente. Tem colegas que são mais introspectivos, mas são excelentes advogados porque tem esse DNA da defesa. Por isso que você falou da equipe. A equipe é foda. Se você estiver sozinho, aí você vai ter que ser multi-habilidades. Realmente não tem muito o que escolher. Mas numa equipe, saber enxergar o potencial maior de cada um para otimizar na atuação, eu acho que é fantástico. Tem gente que é mais introspectivo, realmente, faz peças fantásticas. Já tem aquele advogado que brilha numa sustentação oral. Verdade. E aí, por isso que a equipe também é importante. E a gente pensa muito nessa perspectiva de montar o Dream Team, né? Assim fala? O Dream Team. E a gente se complementa, né? Na nossa atividade, nós nos complementamos porque temos características diferentes, algumas características, uma é mais acelerada, outra é mais lenta. Quem será mais acelerada? Quem será? Não sei. E isso eu acho que é muito bacana. Porque, lógico, se a gente não tivesse afinidade, talvez muitas discussões e divergências, mas a gente tem. Então, na diferença, a gente se complementa, sabe? Eu acho isso importante. Eu acho que a advocacia não é uma atividade que comporte, minha percepção, a atividade solitária. Eu acho que deve ser terrível. Eu não conheço realmente advogados que trabalham. Vocês falaram, eu queria comentar. A gente falava sobre isso subindo aqui para vir para cá, para a salinha do podcast, porque comentávamos de uma atuação recente dessa manhã e a gente dizendo como é bom ter a equipe, poder ter um grupo. Exatamente, eu acho que não tem como. Eu fico imaginando, realmente, devem ter colegas que atuam solitariamente, mas é muito difícil. Eu queria que vocês falassem dois pontos. Do Instituto Damase, do escritório da Damase, né, o escritório de vocês, e também comentasse, que aí entra nesse ponto que a gente acabou de falar, dessa ideia do consórcio, que vocês falaram antes. Menino, consórcio, pegou na palavra dos bastidores. Eu fiquei curioso, exatamente, porque eu acho que é bacana. Primeiro tem a ver com uma pessoa fantástica, né, que é Daniel, então eu queria que vocês comentassem, porque isso estimula também a gente pensar, porque
eu tenho uma equipe, eu tenho um escritório, começo a trabalhar essa percepção de parcerias, a gente tem hoje a ideia bem clara com relação a isso, mas não é do dia a dia. Às vezes os escritórios são meio isolados, né? Exatamente. Então, eu queria que vocês comentassem isso, do Damase, do Instituto Damase e dessa ideia. E aí, quer falar? Vou falar do Instituto de Escritório. Vou falar, são nossos bebês, digamos assim, nossos... mas que, na verdade, a gente está muito satisfeita já com o que a gente tem feito, né? Assim, a gente vem numa atuação no escritório, vou falar primeiro do escritório, né? Do Damase, que foi aquilo que já há algum tempo, na época da pandemia, a gente conversava muito, Mari, né, conversava comigo dessa necessidade do reencontro e eu da necessidade de alguma coisa que preenchesse, que eu pudesse também, além de transformar, proteger direitos, né? Também me incomodava muito com as injustiças. Eu queria, de algum modo, encontrar esse propósito. E foi na advocacia, e eu, né, ali, tateando, né, nas inseguranças, e a gente foi construindo o escritório. O nosso escritório, a gente começou, e aí, ainda bem que temos uma pessoa multipotencial, que é Mariana. No começo, talvez eu também sou... Vou dizer ali, não sou tão multipotencial quanto Mari, mas também vou para várias áreas, digamos assim, né? Não só para o tributário, mas para o administrativo, para a parte de cultura, patrimônio cultural, né? Direito da arte. Hoje eu já digo assim, eu não tenho mais essa área restrita, eu sou protetora de direitos, defensora de direitos, porque a gente vê que o que faz a diferença... Contratá-la depois exatamente nesse sentido, que eu tenho uma tese com relação ao jiu-jitsu. E eu tenho para mim que é um patrimônio cultural brasileiro que a gente precisa defender isso. Verdade. A família Gracie, né? Exatamente. Verdade, o jiu-jitsu. Então, já vou contratar, já vai ter um contrato. Contrate aí. Então, no começo, né, quando a gente pensou no escritório, a gente pensava assim, muito em nichos. A gente tinha muito essa... Porque a gente estava ali, né, entrando, tateando mesmo o mercado. A gente pensava assim, como é que a gente vai entrar num mercado consolidado? Enfim, eram muitas dúvidas que eu acho que quem assiste, quem está, né, tentando entrar, fica pensando qual vai ser o meu diferencial. E a verdade é que você vai descobrindo no processo. A gente foi descobrindo, vem descobrindo, descobre a cada dia, descobre agora, vai descobrir amanhã. É verdade. Então, e Mari sempre muito mais aberta a, sei lá... Eu ficava ali, peraí, mas aí, é nossa área? E aí, vamos, né? Hoje eu já não tenho mais isso, né? No começo eu ficava, vamos para o direito público, né? Hoje não. Hoje a gente vê que realmente essa divisão, ela é só metodológica mesmo. Por mais que a gente já soubesse disso, mas a gente achava que precisava, até porque tinha antigamente, né, essa coisa de, não sei, os gurus, assim, diziam assim... Você tem que se firmar numa área. Essa coisa de ser especialista ou multipotencial, eu acho que até hoje ainda é um conflito, né? Do que da forma que você deve se apresentar. Eu só sei tal ramo, só faço isso, ou eu sou multipotencial. Porque existem pessoas que são verdadeiramente... O que, assim, para quem está assistindo, eu acho, se tem dúvida sobre como se apresentar, se apresente tal qual você é. Não diga que é multipotencial sem ser. E se disser que é especialista num eixo só, porque só realmente estuda e trabalha com aquilo, que assim seja. Agora, eu penso que também tem uma questão de ordem prática, que tem a ver com o tal do empreendedorismo, que é a sustentabilidade financeira daquele negócio. Para você bancar a estrutura física de um escritório, com pessoas ali dentro colaborando, sendo única e exclusivamente um profissional de um só eixo temático, isso é... em tese, né, se a gente pensa assim na teoria, mais difícil do que se você tem um escritório que atende demandas múltiplas, né? E aí você tem mais uma ideia de formação empreendedora, né? Você não pode... É difícil você começar um negócio, um funil, hiper especializando-se. Então, normalmente, você começa aberto. Talvez o dilema de vocês é porque vocês são realmente especializadas e entendiam áreas, né? Que essa especialização ia ser demandada no mercado. Mas é natural que você comece mais aberto e vá afunilando. Porque aí você vai selecionando, você vai sentindo o mercado, você vai vendo que o mercado acaba colocando como referência, você vai entendendo que é a sua zona de conforto, etc, etc. E quando for algo também, a gente conversou muito sobre isso e tem a ver com gestão. Quando for algo que vem para você, porque alguém quer que você atue, porque a pessoa ali buscou, tem muito essa questão da pessoalidade. Mas aquilo não é propriamente uma área de sua atuação, faça as parcerias com colegas e uma atuação conjunta, né? Isso. A gente não precisa advogar numa ilha, assim, enxergar o colega como um parceiro. Ele é um parceiro de negócios. Porque às vezes tem também isso no imaginário. Ai, meu concorrente
concorrente, eu não vou... Não sei, cada um lida com o mundo da forma, né, como percebe as dinâmicas sociais, mas eu entendo que os colegas de profissão são parceiros e a gente tem parcerias maravilhosas. Assim. Que maravilha. Então, isso é o Damásio. E o Instituto? E o Instituto? Como é que a gente vê o Instituto? O Instituto é outro sonho, né, da gente que está se transformando em realidade, que é a parte das educadoras, né? Educacional, a parte da gente... É tanto educacional quanto a parte... que a gente consultoria, que a gente ajuda também, a gente faz também a parte de consultoria em captação de recursos para projetos sociais. Então, assim, o Instituto, ele tem esse propósito, né, mais, digamos assim, amplo, né, que a gente não faz no escritório, que é tanto a parte educacional, a parte da gente trazer cursos relacionados à técnica, né, digamos assim, e também essa parte de consultoria. Então, o Instituto, ele tá crescendo junto com o escritório. Isso. Então, E aí, assim, a ideia é aquela ideia do hub de negócios, né? Olha só. A gente tá a gente quer fazer... É um hub de negócios. Isso mesmo, todas essas coisas, porque a gente se sente empreendedora. Perfeito. A gente já vestiu a roupa. E a gente trabalha há mais de uma década com ensino. E o espaço da universidade é fantástico, é incrível, é maravilhoso, produção do saber de excelência, mas nem tudo você oferece ali com pertença àquele segmento específico, que é a formação acadêmica de nível superior. Então, a gente tinha, porque é do nosso perfil, trocentas ideias que a gente queria concretizar nessa perspectiva do ensino. Muitas delas não tinham... aderência, eu acho, ao formato daquilo que a gente faz na universidade. Então, a gente pensou, por que não um instituto? Né? Por que não criar algo que nos permita ir além, ousar, que seja referência na formação? E vou dizer mais. Entrando no mercado agora, assim, tendo um CNPJ próprio, né, de advocacia, sem trabalhar para os outros, assim, eu sinto muitas necessidades específicas, práticas, de formação, de atualização, mesmo tendo um doutorado. Isso. E busco no Google, onde quer que seja, cursos e abordagens com esse recorte, e nem sempre encontro. Muitas vezes encontro coisas fantásticas aqui e fora, nem sempre. Então, essa lacuna que a gente sentiu em alguns segmentos específicos de atuação, a gente pensou, se é uma dor minha, pode ser do outro. Ó, o empreendedorismo assim, né? Aí, nesse... Eu tô aqui, não. Carol, você não é empreendedora. Quem é empreendedora é ela. Não tem condição. Essa conversinha, não, eu não me sinto, tal. Não, eu não me sentia. Porque eu acho também que esse negócio... Como Carol dizendo assim, que ela teve algum processo até compreender-se como advogada, porque ela pensou muitos anos numa outra carreira, né? Eu não tive essa coisa, sabe, Mariana empreendedora. Então, até eu entender que esse raciocínio, que para mim é um raciocínio científico, é como a universidade ajuda o empreendedor, sabe? Assim, que tem a ver com método, né? Empreender tem a ver com método, pesquisar tem a ver com método. Eu acho que dá match demais. Exatamente, e a gente talvez nem... Não sei se a gente vai conseguir executar tudo que a gente pensa. Mas todo dia a gente tem uma ideia nova. Tudo não, eu acho que demais. Mas todo dia a gente tem uma ideia, tipo assim, sei lá, o copo que a gente vai... Vamos fazer um curso, sei lá, não sei nem se é um curso, mas a gente pensa em muita coisa. A gente pensa em coisas para área... E olha que a gente está pensando na área jurídica. Na área jurídica, né? Imagine se a gente fosse... É muito encantador, realmente. E assim, eu acho que vocês começaram no pé direito mesmo. Primeiro porque tinham muito lastro, né? Ou seja, essa formação toda, desde a origem de vocês, o DNA de vocês, seus pais, avós, e vem a formação da graduação mesmo, com dificuldade, a gente sabe, mas é uma formação que a Universidade Federal fornece com muita maestria. Aí vem pós-graduação, docência. Então, vocês entraram no mercado com o pé direito, porque, de fato, o mercado ele tem essa carência, né, de bons profissionais. E uma vez estando no mercado, as ofertas vão surgir, né? E aí cabe ao empreendedor analisar viabilidades e oportunidades. Eu sou suspeito porque a minha cabeça é mais ou menos essa. Eu já fiz algumas análises, saber se eu tenho TDAH e tal, mas eu já passei pelo teste, não tenho TDAH. Na realidade é exatamente só criatividade, só o lado artístico da gente. É um curioso, né? Um curioso, exatamente, que quer aproveitar as oportunidades. Eu disse assim, vibrar com as coisas, acordar com propósito, acordar com vontade de trabalhar, de fazer acontecer, né? Dar certo, dar errado, fazer as coisas girarem, enfim. Fico muito feliz, agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui. Eu deixo um espaço final para os nossos
telespectadores, né, do canal, do canal Juristalk, para que vocês falem, dê um recado aí final para a gente poder encerrar, muito pesar, mas a gente vai voltar aqui para falar sobre cultura, falar sobre outras coisas, diversidade. Eu acho que são pautas importantes, temas importantes que a gente tem que trazer para cá. Então, vamos lá, deixa aí o recado de vocês. Olha que resposta, para vocês. Vocês são professores, têm alunos, sabe disso? Olha para lá e diz, meu aluno. Não, o que eu tenho para dizer sobre essa jornada e sobre perseguir os sonhos, né? É que a gente deve primeiro de tudo, é a gente se aliar com as pessoas que a gente quer estar, que são pessoas boas, que a gente confia, que a gente tenha um proceder, uma conduta que seja muito próximo daquilo que a gente acredita, né? E ser firme naquilo, porque ser de confiança, né? Ter credibilidade só nos leva adiante. Acho que a gente construir esse caminho, e eu sempre penso assim, todos os dias um tijolinho. Todos os dias um tijolinho. Então, fazer de tudo para resguardar esse muro que a gente vai construindo, não deixar que influências ou coisas, caminhos mais breves ali que se mostram, podem derrubar o muro. E aí, para pessoas que têm, né, assim, como eu, que tem, assim, uma carreira, um nome, assim, que você, né, preserva isso, essa construção de tanto tempo. Então, é muito importante se resguardar, cuidar das pessoas que estão próximas, trabalhar com essas habilidades interpessoais que são tão importantes, se comunicar bem, ter trato com as pessoas. Então, acredito que essas habilidades, elas vão ajudar bastante na construção de uma carreira sólida e de sucesso. Acho que seria isso que eu tenho para falar. O que mais que eu posso dizer? Olha, eu pensando... Assim, um dilema, né? Demais, mas assim, pensando nessa perspectiva do que é o mercado de trabalho, profissão, o caminho é um caminho que envolve realmente muitos obstáculos. Nem sempre vai ser fluido, leve e só de sucessos e acertos. Porque, às vezes, eu vejo muito isso, João Paulo. Os alunos, alunas nos veem e acham que sempre foi tudo ótimo ou que está sempre sendo tudo ótimo e maravilhoso. E a gente erra e a gente acerta. E eu penso que é um caminho, uma jornada mesmo muito longa da nossa existência na vida adulta. Para uns, o mercado de trabalho chega muito mais cedo por necessidade, vocação, oportunidade, vai depender do recorte socioeconômico. Mas, seja em que fase da vida for, eu penso que estudar sempre é necessário. Sempre se atualizar, principalmente na carreira jurídica. Leiam, não deixem de ler, porque existem recursos tecnológicos que resumem textos para vocês. Leiam, exercitem o cérebro. Mantenham a autenticidade, a criatividade e não se percam de vocês, assim, porque eu acho que a gente manter a essência e a coerência na vida que a gente tem hoje, sabe? Com essa coisa de hipertrofiar perspectivas, às vezes, até de marketing, com valores distorcidos. Eu acho que se você conseguir se manter autêntico, não se perder de si, isso é um diferencial no mercado de trabalho, porque as pessoas vão procurar você por quem você é. Existem muitos advogados e advogadas e há uma pertença, uma afinidade que faz com que alguém busque você. É porque você é aquela pessoa daquele jeito. Então, comparar-se eu acho que é inevitável. Inspirar-se é maravilhoso, mas busque o seu caminho, ao seu modo, a partir daquilo que você genuinamente é. Acho que é isso. Vira aí, né? Mais um podcast, mais uma aula que a gente recebe aqui, uma entrevista fantástica com Mari, com Carol, duas pessoas que, de fato, inspiram e trazem uma mensagem fantástica sobre o direito, sobre o empreendedorismo, sobre a advocacia, que deve ser compartilhada. Então, mais uma vez agradeço pela audiência, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade.